Boa noite, gente. Vamos começar. Boa noite. Essa é uma parceria do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado, da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Estamos começando hoje nossa quarta aula, do nosso módulo 4, sobre da nossa oficina de Libras, E muita coisa, muito conteúdo, e hoje a gente tem mais conteúdo. Antes de começar, eu gostaria só de passar um recado, tá? O pessoal pediu para avisar que foi enviado um recado nos grupos, então atentem-se a isso. Foi enviado um recado nos grupos, orientando sobre o preenchimento da lista de presença. Por favor, todos acessem esse recado, leiam as orientações, ok? Vejam lá direitinho o que está acontecendo e o que tem que ser feito. Tranquilo? Bom, até esqueci de avisar o pessoal aqui, que o Cleiton mandou a foto da cocada ontem. Eu recebi a foto da cocada. E eu fiquei com vontade, que eu não fiz, eu fiquei só com vontade. Mas, o Cleiton mandou a receita. Cleiton, com certeza eu vou fazer a receita. Vou provar a cocada que o Cleiton ensinou a gente a fazer ontem. Deu bom. Ele falou, ficou bonito, é bom mostrar pro pessoal aqui a foto que você mandou. Eu recebi a foto. Mas foi super divertido, gente, foi muito bom. Então, vamos lá. Hoje a gente tem novos conteúdos, novos sinais, novas coisas pra gente aprender. E eu vou aproveitar mais no final, a gente vai ter duas atividades. E na primeira, eu vou juntar tanto o conteúdo de ontem, quanto o conteúdo de hoje, ok? Todo mundo lembra o que a gente aprendeu ontem, certo? Então, vamos lá. Hoje nós vamos começar, então, esse quarto dia, o dia 4 da oficina Tópicos em Libras, Surdez e Inclusão. E hoje nós vamos aprender alguns sinais relacionados a materiais escolares e contexto educacional, tá? Então, a gente vai ver alguns sinais, porque, querendo ou não, mesmo que a gente não esteja mais na escola ou que no nosso dia a dia a gente usa materiais que a gente chama de materiais escolares, que depois que a gente fica adulto vira material de escritório, muda de nome. É chique, mas para mim é material escolar do mesmo jeito, E aí a gente vai, então, entender alguns sinais desse contexto educacional, alguns sinais relacionados a materiais que a gente usa no dia a dia na escola ou no trabalho, no nosso dia a dia, E depois vamos partir para a atividade, que hoje a gente vai ter muita prática também, certo? Então, vamos lá. Se vocês prestarem bem atenção na imagem que eu vou mostrar aqui para vocês, essa imagem tem uma diversidade ali de material que está relacionado aos materiais mais básicos que a gente tem no âmbito escolar. Então, tem lápis, borracha, caderno, caneta e tudo mais. Dizem que essa diversidade de material é muito grande, tá? Na segunda imagem, a mesma coisa. A gente tem muito material. Claro que eu não vou trazer todos esses materiais para vocês, até porque tem coisa aqui que a gente não vai usar. Tem determinados sinais que a gente não vai saber como fazer. Ou, não, que a gente não vai saber não, mas assim, que a gente não vai usar no nosso dia a dia. Então, vamos trazer alguns sinais que a gente pode vir a utilizar, mais corriqueiros, mais frequentes, e depois a gente parte para a nossa atividade prática, que hoje eu quero vocês praticando bastante. Então, vamos lá. Primeiro sinal que a gente tem que aprender é o sinal para materiais escolares, que é o quê? As duas mãos assim, material, tá? Eu passo um no outro. Ah, professora, mas ensinou ontem que esse aqui é palavrão. Ok. Mas, assim, a depender do contexto, isso pode ser palavrão, Ou pode ser material, tá? O contexto já deixa muito claro o que é. Então, material, escola. Escola, tá? Então, casa, onde se estuda, escola. Então, fica materiais escolares, materiais escolares. E aí nós temos, primeiro que é o mais comum é a caneta. Nós temos dois sinais para caneta. Nós temos caneta, apesar de que esse eu não uso para caneta. Esse aqui eu uso para lapiseira.
tá? Mas tem gente que usa esse para caneta e tem esse, com os dedos, 2 dedos aqui, ó. Encosta e bate, tá? Caneta. Caderno. A marca do caderno é a espiral. Então, a minha mão toma o lugar do caderno e a gente vem com a espiral aqui do lado. Caderno. Apontador. Apontador é o que a gente usa para apontar o lápis. Tá? Apontador. Borracha, como se a gente estivesse usando a borracha. Dicionário, que é um objeto que a gente usa muito na escola, né? Então, ó, letra D numa mão, a outra aqui, dicionário. Como se eu estivesse passando as páginas de um livro, tá? Tem gente que usa também, ó, rodando, dicionário. Tá? Os dois podem ser utilizados. Grampeador, que também é muito usado. É como se a gente estivesse segurando o grampeador. Às vezes a gente não pega assim, junta o papel, pega e faz assim, né? Então o grampeador, a nossa mão é como se fosse o papel e a gente faz como se estivesse apertando aqui, grampeador. Mochila. As duas mãos assim, mochila ou mochila, né? Que é como a gente coloca as alças nas costas. Cola. Então, ó, cola. Essa cola é a cola que a gente usa para colar coisas, para colar objetos. Qualquer cola, cola bastão, cola líquida, super bonder, qualquer tipo de cola. Agora, quando a gente está falando na cola, no sentido de colar na prova, ou seja, pegar a resposta de outra pessoa, já não usa esse aqui. É aqui, ó. Cola. E a gente só faz assim, ó, tipo como se estivesse olhando do lado e pegando as informações, tá? Cola. De material escolar, cola. Lápis. Então, ó, o movimento que a gente faz para dinheiro, aqui no cantinho da boca, lápis. Durex, né? Ou durex, que é aquela fita que a gente tem, que tem cola para fita durex, fita adesiva, né? Durex, com o polegar, durex. Apagador. Apagador não é aqui. Por quê? Porque ninguém usa o apagador num caderno, numa mesa ou nada disso. Geralmente o apagador a gente usa no quadro, né? Então é como se eu estivesse apagando o quadro. Livro. Uma mão assim, a outra com a letra L, livro. A gente tem também uma variação que é livro. Apesar de ser mais usado para a Bíblia, tem gente que usa esse aqui para livro, tá? Livro. Ou com a mão assim, livro. Hoje, o que mais tem se usado é esse aqui. Por quê? Porque nesse formato a gente tem livro, tem revista, tem vários outros tipos de materiais. Então, para diferenciar, os surdos têm feito assim, livro com a mão em L, livro. Lapiseira. Como eu já mostrei que tem gente que faz esse aqui para caneta e para lapiseira sem o dedinho. Eu uso esse aqui para a lapiseira. Por quê? Geralmente a lapiseira tem o grafite e a gente precisa acionar o botãozinho para que o grafite saia. Então, por isso, esse sinal da lapiseira. Lápis de cor. A gente faz lápis, cor. E as cores a gente já aprendeu aqui, né? Então, lápis, cor. Pasta. As duas mãos assim, mas eu vou bater aqui, ó, dentro na parte de dentro do cotovelo, né? Aqui dentro do braço. Por quê? Porque geralmente a gente segura as pastas assim, né? A gente junta as pastas e põe aqui. Então, a pasta, ela fica encostada aqui, tá? Então, pasta. Régua. Régua. É formatinho compridinho, né? Que a régua tem. Régua. Papel. Uma mão assim, a outra em L. Bate aqui, ó. Papel. Papel. Quadro.
quadro de uma pintura, uma coisa, um quadro. Ou o quadro de escola, né? Aquele quadradão, aquele retângulo grandão que a gente escreve. Quadro. E a tesoura, que também é um material muito utilizado no ambiente escolar ou de escritório, em qualquer situação. Fácil, não é fácil? Material escolar é muito intuitivo, porque vai muito exatamente da forma como a gente usa. Lembra que a gente falou que diversos instrumentos a gente vai pensar na maneira como a gente usa esse instrumento. Em alguma característica marcante assim relacionada à maneira como a gente manuseia esse instrumento. E no caso dos materiais escolares, isso é assim, extremamente icônico, extremamente clara a utilização deles. Tranquilo? Quadro negro é o mesmo sinal. Não muda se é quadro negro, quadro branco, não muda, tá? Então, o sinal vai ser o mesmo. Aí, se eu quero diferenciar, a gente faz a cor. Até porque o quadro negro não é preto, o quadro negro é verde. E aí a gente faz, não, é o quadro verde ou é o quadro branco. Porque vai da cor que a gente está assistindo, da que a gente está vendo. Beleza? Então, vamos seguindo. Relacionado a esse contexto, nós temos diversos tipos de verbos que a gente pode utilizar. Alguns a gente já conhece, outros ainda não. Então, vamos entender como é que esses verbos vão funcionar. Lembrando que, no caso de instrumentos que a gente precisa incorporar para fazer o verbo, em geral, o nome e o verbo vai ser o mesmo sinal. Tá? O que vai diferenciar vai ser o contexto. Então, vamos lá, vamos entender. Ligar e desligar. Quando a gente fala em ligar e desligar, depende muito da situação. Eu não estou falando de ligar no sentido de telefonar. Estou falando de ligar no sentido de algum equipamento, uma luz, algo do tipo, certo? Então, quando a gente está falando da luz, a gente faz o quê? Ligar é quando a luz liga, a gente liga a luz, então a gente abre a mão, e o desligar a gente fecha, tá? Então, ligar e desligar a luz. Quando a gente está falando de algum equipamento, alguma coisa assim, a gente faz o quê? Computador, eu quero ligar o computador. Qual é a característica principal do computador sendo ligado? É a tela acendendo, né? Então, a gente faz ligar. Liga aí o computador, ligar. Desliga, fecha, ó, a mão, desligar. E isso a gente pode usar para outros equipamentos, ligar a televisão, desligar. Aí, dependendo do equipamento, a gente pode até fazer com uma mão só ou com as duas mãos, ligar e o desligar. O desligar é sempre esse movimento de fechar, certo? Enviar e receber. O enviar e receber depende do que está sendo enviado, tá? No caso do enviar, por exemplo, se eu estou falando de uma mensagem de texto, por exemplo, do celular, a gente vai fazer aqui, ó, enviar. A mensagem eu vou escrever no aparelho e a gente envia, tá? Ou uma carta, então a gente faz o movimento da carta e o envio. Enviar um e-mail, a gente faz o sinal do e-mail, enviar. Me enviar, a gente consegue direcionar. Enviar um pacote, uma encomenda, a gente pode fazer o levar, né? Ou fugiu o nome. Tem o trazer e outra forma, né, do verbo levar, de enviar, de mandar, né? E o receber, a gente tem aqui, ó, receber. Receber. Inclusive, eu falo assim, se eu virar para a pessoa e falar assim, ah, você recebeu o e-mail que eu te mandei? Eu falo assim, mandei um e-mail, recebeu? A gente usa esse mesmo sinal. Gostaria de pedir para todo mundo, nesse momento, abrir as câmeras para a gente fazer o nosso primeiro registro da aula, tá? Então, todo mundo abrindo as câmeras para a gente registrar. E vamos continuar aprendendo aqui os sinais. Então, enviar vai depender do que a gente está enviando, mas o receber a gente usa esse aqui.
Como se eu estivesse pegando a coisa e chegando, aproximando aqui, receber. Tem gente que faz com a mão para cima também, receber. Tanto faz. Receber é uma variação que a gente tem. Digitar. Hoje a gente está falando, hoje a gente vive um contexto muito mais eletrônico, né? Então é computador, é celular, é tudo, e a gente usa o verbo digitar. Que se for digitar no computador, a gente faz como se estivesse digitando no teclado. Agora, no celular, geralmente a gente faz com a mão aqui, né? Então, o digitar vai depender do instrumento também. Abrir e fechar. Abrir e fechar também depende do que for. Por exemplo, se eu estou falando de abrir a porta, como é que a gente abre a porta? A gente tem a porta e a gente faz esse movimento, né? De abrir a porta. Ah, não, eu estou falando de abrir uma gaveta. Como é que a gente abre a gaveta? Puxando. Eu estou falando de abrir um estojo. Abrir. Tá? Então, nem sempre eu vou usar esse sinal para abrir. Abrir um armário. O armário a gente geralmente abre as duas portas, né? Então, abrir. Nem sempre eu vou usar esse sinal de abrir para tudo, porque tudo vai depender do que está sendo aberto. E a gente tem que pensar nessa relação do instrumento também. Assim como o verbo fechar. A gente pode fazer fechar, a gente pode fazer fechar, fechar o estojo, fechar a gaveta, O abrir e fechar depende, assim como os outros que a gente viu, do instrumento que está sendo fechado ou que está sendo aberto, tá? Telefonar. Apesar, eu vi um vídeo essa semana que eu achei muito engraçado, que a mãe fala assim, com o filho mais velho, que já deve ter assim uns 17, 18 anos, e com a filha mais nova, que deve ter assim uns 4, 5. Diferença bem grande assim de idade. E é engraçado que a mulher vira pro mais velho e fala assim, se eu pedir para você telefonar, como é que você faz? Aí o menino pega e faz essa mão, né? Telefonar. Aí ela vira para a menina e fala assim, e você? Aí a menina olha e faz assim, com a mãozinha assim, porque esse telefone aqui para a criança de hoje não faz sentido, né? E depois ela fala assim, então uma foto. Aí o menino pega e faz assim, como se fosse a câmera fotográfica, né? Que é comum. Era, né? Porque para as crianças de hoje é assim, ó. Ela pega e faz assim, ó, com a mãozinha. Como se estivesse batendo a foto no celular, né? Ou então assim, como se fosse a selfie. Você vê como é a mudança de tempo, né? Porém, na língua de sinais, a gente ainda usa, para o verbo telefonar, essa configuração de mão. Telefonar. Tá? Jogar. Jogar a gente faz o mesmo sinal de brincar. Tá? Por quê? Em geral, o jogo está se referindo a uma brincadeira. Agora, quando a gente está falando de outros tipos de jogos, aí vai depender. Por exemplo, eu vou jogar xadrez. Aí a gente faz o movimento do xadrez. Vamos jogar baralho. Aí a gente faz o baralho. Então, o jogo ele é meio relativo, mas a gente pode usar esse aqui. Eu posso fazer jogar baralho, tá? Posso fazer jogar xadrez, porque o mesmo sinal que a gente usa para brincadeira é usado para jogo também. Fotografar. Fotografar ou fotografar, depende muito do instrumento que você está usando para fotografar. Hoje a galera, daqui uns dias a molecada vai fazer assim só, né? Igual a menininha fez no vídeo. Mas a gente ainda usa esse aqui, né? Fotografar. Conectar. Tá? Conectar. Ou seja, ligar, né? Então tem esse movimento de pinça, né? Conectar. Relacionar. As duas mãos com a letra R. Relacionar. E ele pode ser direcional também, tá, gente? Relacionar. Ler. Com a mão assim. Ler. Ver. Então, olha só. Não é assim e não é assim como as pessoas acham, né? É, ó, com a mão assim. Ver. Ver. Ouvir. Então, ó,
A mão tá aberta e fecha quando tá indo pro ouvido. Ouvir. Falar. Então, a gente tem duas formas de dizer o falar. Quando a gente está falando no falar, no sentido de conversar, de se expressar, a gente usa aqui a mão em P, falar. Agora, quando a gente está falando no falar no sentido de oralizar, aí a gente usa esse aqui. Tipo, nossa, minha mãe veio, brigou comigo, falou. A gente não vai usar esse. Ela vai falar, falou. Entendeu? Se eu estou falando no sentido de oralizar. Se a mãe é ouvinte, eu uso a língua portuguesa, né? Ou fulano tá assistindo uma palestra, nossa, mas ele fala muito. Eu preciso fazer aqui fala muito? Não. A gente faz o quê? Fala muito. Sinalizar. Sinalizar é o sinal que a gente conhece para língua de sinais. Tá? Então, esse sinal aqui, ele pode significar língua de sinais de uma maneira geral e o verbo sinalizar. Tá? Tem gente que faz assim, tem gente que faz assim. É uma variação que a gente tem sem problema. Agora, se a gente está falando de libras, a gente tem usado esse sinal aqui para libras. Tá? Eu já vi também uma variação que eles tentaram colocar, algumas pessoas eu ainda vejo usando. Menos, mas vejo, que é libras. Lembra, Dani? Libras. Mas ela não é tão usada assim. Esse aqui tem sido mais usado para libras, tá? E aqui o sinalizar ou a língua de sinais de uma forma geral. Assistir, a gente já até aprendeu esses dias, né? O assistir com a mão em quatro, assim, assistir. Batendo no nariz. Se eu tô falando assistir televisão, eu posso fazer esse, mas eu posso fazer ver televisão? Posso, sem problema, tá? Admirar. Parece eu assistir, só que não tem movimento, a mão é paradinha. Ao invés de bater igual a gente bate no assistir, e além de ser a mão paradinha, a gente tem uma expressão de admiração. Como que é a expressão? Quando a gente olha uma coisa e fica admirado, a gente tem o quê? O queixo cai, né? Então, a gente faz aquela com a boca aberta, admirar. Escrever ou escrever, né? Apagar. Entendeu? Tem gente que ainda faz assim só, uma vez. Apagar. Apagar. Ou apagar. Tanto faz. Colorir. A gente faz o mesmo sinal de cor. Né? Colorir, a gente faz cor. Cortar. Cortar, a gente já falou, inclusive, ontem. Depende do que e com que, né? Se eu vou cortar com faca, é um sinal. Se eu vou cortar com tesoura, é o sinal da tesoura. Se eu vou cortar com a máquina de cortar o cabelo, raspar a cabeça, é o sinal da máquina. Vou cortar com estilete, é o estilete. Com uma faca, a gente faz a faca. Como é que a gente faria a faca cortando um alimento e tudo mais. Então, cortar depende do que está sendo cortado e de qual instrumento está sendo utilizado. Verbo guardar. Guardar. Como se eu estivesse colocando algo dentro de uma gaveta, algo do tipo. Então, guardar. Perguntar. No perguntar, lembrando que ele é direcional. Se eu estou para frente, é eu perguntando para a pessoa. Se vem no movimento contrário, apontando para mim, é as pessoas me perguntando. Ou de uma terceira pessoa para outra. Pesquisar. O pesquisar parece muito com o perguntar. Só que ao invés de ter esse movimento longo e único, a gente tem um movimento repetitivo e bem curtinho aqui, ó. Pesquisar. Estudar. Lembrando, as duas mãos para cima, diferente do futebol que a mão é para baixo. Estudar. Medir. Quando a gente vai medir algo, a gente pega o quê? A fita, né? Uma fita métrica, algo do tipo. Então, a gente faz medir. Gravar. Gravar, a gente tem duas possibilidades. Gravar no sentido de registrar, né? De
trazer um registro, então pode ser tanto assim quanto assim, a depender da situação. Quanto o gravar no sentido de filmar. Aí a gente usa essa configuração como se fosse a câmera, né, para gravar. Então vai depender. Ou gravar no sentido de marcar, a gente usa marca, né? Então tudo vai depender também do que está sendo gravado e que instrumento que pode ser utilizado para isso. Filmar. Filmar a gente já usa esse aqui direto. A mão assim, que é o da filmadora. E antigamente a gente usava esse aqui. Lembra? Não, eu só conheço. Daniel vai dizer que é bem 10 para cá. Antigamente a gente usava esse sinal aqui para gravar. Mas hoje a gente usa mais esse aqui mesmo, gravar. Filmar, né? Você usa assim, o celular, né? Celular. Mesmo com o celular, gente, é esse aqui, filmar. Postar, que é algo que a gente tem muito, que ainda mais hoje com as redes sociais e tudo mais, a gente tem muito esse verbo. Então, postar, a gente faz aqui, a mão em C, a outra assim, ó, postar. Ok? Postar. E comentar, ou comentário. Tem uma diferença em comentar, que é emitir opinião, e os comentários, que aí quando a gente fala assim, no vídeo no YouTube tem os comentários, ou deixa aqui embaixo nos comentários. Então esse aqui, ó, é para comentário. Agora, eu ir lá e comentar, a gente faz o quê? Opinar, tá? Comentar. Ok? Tranquilo? Por enquanto, tranquilo. Já vou abrir para as perguntas. Tá? E aí, antes da nossa atividade, vamos fazer esse tira dúvidas que a gente sempre faz para poder deixar tudo bem claro, ok? Então, vamos lá. Quem tiver dúvida pode aproveitar e levantar a mão. Vou chamar primeiro o Wesley. Abre seu microfone. Ah, tá. Professora, Sim. quando eu lá no meu trabalho, eu vi um sinal, mas eu não sabia o que era. Esse sinal aqui, assim, ó. Esse sinal. Esse Isso. é tipo observar, espionar, olhar com muita atenção, tem vários significados. Tá de olho, Funcionando. tá prestando muita atenção aqui, tá espionando, tá observando, entendeu? E esse aqui, assim, professora, esse aqui, ó. Esse assim. Palestra. Ah, é palestra, né? Palestra, Ah, discurso, tá bom, obrigada. fala, ok? Obrigada. Por nada. Diana, Boa noite, professora. boa noite. Eu gostaria de saber o sinal de emprestar. Emprestar, uma mão assim, a outra fechadinha. Emprestar. Para mim, eu puxo para mim. Emprestar para outra pessoa, a gente empurra para frente. Tá, obrigada. Por nada. Cleide, Oi, professora, boa noite. boa noite. O sinal de assistir que a senhora fez. Com a mão em 4 no nariz. Assistir. Porque eu sei assim. Assim? Isso. Esse parece muito um binóculo, né? Parece muito mais espionado que Isso é. assistir. Tem vários. A gente tem assistir com uma mão só. E ele não é assim, é assim. De lado, assim. Assistir. Tem assistir. Ó. Por que é esse aqui? Esse aqui é naquele sentido assim. Eu quero que vocês assistam filme,
Então, ó, eu vou sinalizar assim. Eu quero que vocês assistam um filme, mas vocês têm que assistir ele do início ao fim para depois comentar. Então, eu vou fazer o quê? Esse aqui, ó, é assistir do início ao fim. Assista tudo. A gente usa esse aqui. Assista tudo. Assistir no sentido, o que você estava fazendo? Estava em casa assistindo televisão. A gente estava assistindo televisão. Ou fui para o cinema assistir um filme. A gente pode usar esse aqui. A gente pode usar o ver mesmo. Ver. E esse aqui que é, estava assistindo filme, assistindo televisão, que é esse outro. Esse aqui eu confesso que eu nunca vi, mas pode ser uma variação. Lá na direção. Aí falei algo, Ok? aí ele ouviu. E ele disse, não, pode ir lá na secretaria e falar com o Márcio. Cleusa. Eu falei, não, eu ia buscar o histórico de escola da Gisele, porque ele só estava pedindo. Cleusa Maria? Só um pouquinho. Tá. Boa noite, tudo bom? Boa noite. Na realidade, professora, aqui é sol aqui na minha cidade, aqui é a última do estado do Rio Grande do Sul. Nossa. É Rio Grande. Aqui tá sol ainda. Assim, Nossa, eu estou tá com uma clarinho lá. dúvida. Diga. Olha a claridade, ó. Gente, tá sol lá, que já tá escuro. Assim, eu estou com uma dúvida do verbo emprestar e cuidar. Porque a configuração muda o movimento. Então, ó, tá, emprestar. Minha emprestar, é paradinha aqui. Não tem nenhuma batidinha. Parado, puxa para mim. Minha emprestar. Eu emprestar para alguém. Esse movimento. No cuidar, a gente tem essa batidinha. Cuidar. Tem. Essa é a diferença no movimento. No caso, cuidar várias pessoas. No caso, cuidar pessoas. Cuidar de... Não preciso nem... Posso até fazer pessoas. Sim. Pessoas. Faz o movimento. Mas tem que ter essa batidinha. Tá, no cuidar tem que ter essa batidinha. Isso. Ok? Vinícius. Cleusa, seu microfone está fechado. Você tem mais... Peraí, Vinícius, só um minutinho. Você tem mais alguma dúvida? Claro. Projeto e organizar. Projeto e organizar. Eu tenho uma dúvida. Projeto. Existem alguns sinais, alguns estados que têm o mesmo sinal para projeto e para organizar. Tá? Em pezinhos. Mas a gente já tem outros lugares que a gente usa o sinal de projeto, com a letra P aqui, projeto, ou projeto. Com a mão virada uma para outra, ó. Uma mão para outra, projeto. Projeto. Isso. Projeto. Tá. Muito obrigada. Por nada. Vinícius. Vinícius, seu microfone. Oi, professora. Olá. Tudo bom? Tudo bem. Se tiver um tempinho, eu gostava muito da senhora fazer das outras aulas, a senhora passava os sinais todos, explicando, e depois passava rapidão todos eles. A gente passa de novo, não se preocupe não. A gente repete depois, a gente termina as dúvidas aqui e repete todos os outros. Tá ótimo, obrigado, viu? Nada. Cristiane. Oi, professora, boa noite. Boa noite, gente. Em relação ao sinal de falar, você fez falar, ou assim, e eu não entendi esse.
Fala muito. Aquela Mas pessoa é mesmo que fala... distante? Ó, não é para trás, é para cima. Ah, sim. Ah, tá. Entendi. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Nada. Ana Luso. Oi, boa noite. Boa Boa noite. noite. Eu queria esclarecer com você a questão do cuidado, assim, com cuidado com a pessoa. E cuidado referindo a mim, tipo assim, eu tenho que ter cuidado para não ser assaltado, vamos dizer assim. Então, cuidado, assim, é esse movimento, né? Você tem Isso. esses dois sentidos dentro do contexto, não é isso? Exatamente. Exatamente. Isso aqui é Só cuidar no sentido de... cuidar das pessoas, né? Que estão à É, minha isso. volta. Ter Cuidar. cuidado comigo Aí é é cuidado. assim, É, o cuidado a né? gente tem aqui. Isso. Tá. Era só isso. Obrigada. Tá bom, por nada. Boa Paula. noite. Oi. Sim, pode falar. Então, eu queria saber o sinal de poder, só que não de eu posso. É uma É o pessoa, mesmo sinal. como é que se diz? É o mesmo sinal? É. Tipo assim, fulano tem poder. A gente usa Isso, esse. Poder. É o mesmo entendi. sinal, só muda a expressão. Tá, ok. Obrigada. Nada. Kécia. Boa noite, professora, tudo bem? Tudo, e A senhora no você? início, a senhora no início falou que tem material escolar e Uhum. quando a gente cresce tem um escritório, né? Eu queria saber o seguinte, prontuário, qual que é o sinal? Documento. Vai ser como documento Prontuário mesmo? é hospital documento. Ah, tá, não tem nenhum específico assim. Não, ainda não. Ah, então tá bom, então. Só isso mesmo. Tá bom. Márcia. Boa noite. Boa noite. Quando a senhora fez o sinal de apontador, o sinal de apontador é o mesmo que feijão? Não. Muda o dedo. Olha Ah, só. tá. Apontador é o indicador. Apontador. Feijão é o dedinho. Ah, tá bom, obrigada. Nada. Aparecida. Seu microfone não está aberto ainda, não. A Agora. minha dúvida é com o sinal parece, porque eu vejo o Daniel fazer, parece, não? Esse é um. E eu faço esse aqui, ó. Esse aqui. Tem uma diferença. É. Tem uma diferença. Pelo menos assim, a gente entende como uma diferença, assim. Tipo assim, parece que vai chover. Esse aqui é aquele parece no tipo, acho, parece que vai acontecer alguma coisa. Acho que vai acontecer. Pelo menos esse é o que a gente tem aqui em Brasília, tá? Aqui em Brasília a gente faz assim. E esse aqui a gente usa para semelhança. Mas existem estados que usam esse aqui para qualquer uma das situações, ou esse aqui para todas as situações. Porque eu posso falar assim, nossa, fulano, eles se parecem, né? Ou então parece que vai chover, parece que vai chover. Depende muito do estado. Mas são variações. Pode ser usado os dois. E o sinal de amargo? Ontem eu queria falar que eu conheço esse aqui, ó. Aqui, esse é azedo. Pois esse eu conheço para azedo. Para amargo, pode ser, né? Dá uma amarrada, né?
O amargo é um sabor, eu não sei explicar. É difícil. É difícil, né? Esse aqui a gente usa muito pro azedo, né? Porque até quando a gente come alguma coisa azeda, a gente dá aquela fechada na expressão. E o amargo não tem essa reação. O amargo o Daniel fez até ontem, assim, uma coisa meio estranha. É diferente. Isso. Era só isso. Tá bom, obrigada, Aparecida. Tânia. Boa noite, professora. Boa noite. Tem um surdo na empresa que ele faz o mesmo movimento da caneta que a senhora fez, como se fosse o número 2 no banheiro. Também é ou não? Qual? O movimento da caneta. Mas aí eu vou te perguntar. Eu fiz 2 sinais para caneta. Qual o sinal de caneta que você está falando? Então, ele fala assim, ó, Ah, então, eu nunca vi esse sinal para esse contexto. Nunca. Esse aqui a gente usa muito para lápis, para lapiseira. Isso pode ser alguma coisa regional ou do lugar ali, ou algum sinal que ele usa como acordo na comunidade ali, mas eu confesso que eu nunca vi esse sinal para isso. Quando ele vai no banheiro, ele fala, tô indo no banheiro. Vai entender, né? Bom, então, Mas no Brasil a gente usa esse aqui para caneta. Porque a gente não tem aquela caneta que a gente pega e faz assim, para poder sair a ponta? Sim. Então, a gente aí fica esse sinal. Ou assim, né? Mas, para esse contexto, eu confesso, Tânia, que eu nunca vi. E seria o quê para fazer o número 2? Como seria o sinal? Mão Passar a mão no fechada. peito. E para fazer o xixi seria o quê, o número 1? É o mesmo de banheiro. Ah, o mesmo? Tá, e uma dúvida, aquele sinal assim. Paciência? Isso. Paciência? Paciência. Ah, tá. Tá, joia. Obrigada, é só isso. Por nada. Então, a pedidos, vamos repetir rapidamente os sinais que a gente aprendeu hoje e a gente vai fazer a nossa atividade, certo? Então, vamos lá. Espera aí. Em relação aos materiais escolares, vamos lá. Material, escola, tá? Materiais escolares. Temos caneta ou caneta, caderno, apontador, borracha, dicionário ou dicionário, grampeador, mochila, cola, lápis, durex ou fita adesiva, né? Apagador ou apagador, livro, lapiseira ou lapiseira, né? Lápis de cor, pasta, régua, papel, quadro e tesoura, ok? Os verbos que a gente aprendeu relacionados a esse contexto: ligar e desligar, ou ligar, desligar, né? Ligar, desligar. Aproveitando, informo que a lista está sendo colocada no chat agora, tá? Então, acessem a lista para assinar, vai ficar aberta durante 5 minutos.
Continuando. Então, ligar, desligar, enviar. Então, a gente tem esse movimento de transferência, né, de envio e receber, digitar ou digitar, abrir, vai depender do que está abrindo, né? E o fechar, a mesma situação, a gente pensa sempre no que e como está sendo aberto ou fechado. Telefonar, jogar, fotografar ou fotografar, conectar, relacionar, ler, ver, ouvir, falar ou falar, quando é língua oral, né? Sinalizar, assistir ou assistir, assistir inteiro, né, do início ao fim, admirar, escrever, ou tanto faz, apagar, colorir, que é o mesmo sinal de cor, cortar, mais uma vez, depende do que está sendo cortado, de qual instrumento que está sendo utilizado, guardar, perguntar, pesquisar, estudar, medir, gravar ou gravar, né? Filmar, que é o mesmo sinal que a gente, dependendo do contexto, né? Se o contexto for o mesmo. Postar e comentar. Tranquilo? Dúvidas, perguntas? Não? Então, pessoal, hoje nós temos aquela atividade que todo mundo se amarra. Vamos fazer uma caça ao tesouro. Todo mundo com saudade da caça ao tesouro? Por favor, ninguém caindo, ninguém se jogando, por favor, por favor, por favor. Estão perguntando aqui, imprimir em impressora. É o papel saindo da impressora. E é o mesmo usado também para publicar, né? Publicar no sentido de livros, publicar artigos, a gente usa esse aqui também, tá? Vamos lá. Pessoal que tá, claro, quem puder, né? Abrindo as câmeras para a gente fazer a nossa caça ao tesouro. Não quero ninguém caindo aí, hein, gente? Cuidado, pelo amor de Deus. Vamos lá. E eu não quero ninguém colocando a resposta no chat, tá? Sem resposta no chat. Nossa caça ao tesouro vai ser relacionada a materiais escolares, que é os sinais que a gente aprendeu hoje, e alimentos e bebidas que a gente aprendeu ontem. Então, vamos ver se vocês têm em casa o que eu vou pedir. Beleza? Todo mundo... Pessoa linguaruda, fala muito. Fofoqueira, né? Pessoa linguaruda é a pessoa fofoqueira. A gente usa fofoqueiro ou fofoqueiro. Depende do sentido. Tá? Então, vamos lá. Todo mundo preparado? Todo mundo preparado? Vamos lá. Vamos mesclar. Tem alimentos e bebidas e tem materiais escolares, hein, gente? Então, vamos lá. Primeiro,
Pode buscar, gente. Vamos ver. Não? Ó, a Cristiane já mostrou aqui. Isso, ó, tô vendo também a Karine. Quem mais? O Cleiton. O Cleiton, não é bem esse aí não, hein, Cleiton? Ó, um monte de gente aqui apareceu. Peraí, deixa eu pegar aqui. Um monte de gente mostrando. Daniele. Ana. Rosemary. Um monte de gente aqui mostrando. Adenilson. Zelim. Gente, que sinal é esse aqui? O meu é o Google. Sensacional, excelente. Dicionário. Não achei. Acontece, gente, acontece. Número 2. Número 2. Maria também, ó, pegou também dicionário. Número 2. Todo mundo preparado? O que é isso aqui? A gente aprendeu ontem. Cleus, acho que não é esse aí não, hein? Não. Vamos lá. Ó, já tem um monte de gente mostrando. Cristiane, quem mais mostrou? Aparecida. A Kessia. Daniele tá mostrando. Elisângela, Karine. Ó, todo mundo mostrando já. Esse aqui é o quê, gente? Biscoito. Tá? Não é pão, é biscoito. Agora, ó. Só vai mostrar quando eu falar. Pega e deixa guardadinho aí, não mostra ainda. Ok? Agora prestem atenção, porque tem uma característica. Ok? Então, ó, vê tudo. Ó o sinal. Não mostre ainda, deixa guardado. Não é para mostrar. Deixa o pessoal voltar, que teve gente que saiu da cadeira para ir buscar. Vamos esperar o pessoal chegar. Isso aí. A maioria já voltou. O que eu pedi, gente? Isso. Um livro verde. Muito bom. Isso que eu falei, vamos ver quem é que tem. Vamos ver quem é que tem, ó. Todo mundo tem um livrinho verde em casa, gente. Livro verde é a coisa mais comum. Engraçado, não é? Todo mundo tem um livro verde. Isso aí, pessoal. Próximo. Próximo. Prestem atenção na característica. Muita gente já voltando. Tem gente que não tem.
Tem gente confundindo. Ai, ai. Pode mostrar aí, pessoal. Vamos mostrar. E aí, tem gente mostrando uma coisa e tem gente mostrando outra. Tchan, 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 tchan. O que eu pedi, gente? Ó, caderno colorido. Caderno colorido. Muito bom. Maria pegou, Priscila, Karine, todo mundo pegou aqui. Mas teve gente que confundiu com lápis de cor, hein, gente? Caderno colorido. Muito bom, gente, muito bom. Gente, eu adoro esse desenho, Gravity Falls, já viu? Muito bom, quem tá com o caderno do Gravity Falls aí é mó legal. Vamos lá. Próximo. Esse aqui, gente, certeza que 99,9% das pessoas têm em casa. Se não tem, é porque acabou. Vamos lá. Não pode mostrar ainda, hein, gente? Não pode mostrar ainda. Pega e deixa guardadinho aí, não põe na frente da câmera, não. Lá vai o sinal. Não acredito, gente. Tem gente falando que não tem. Sinal que a gente aprendeu ontem. Mas, gente... Acabou. Quem não tem é porque acabou. Ou então tem gente que não gosta. A Kessia tá com a cara de que não gosta. A Kessia tá assim, você chega a tá arrepiando, coitada. Não tem em casa. Tem gente que não tem em casa. Acabou. Tem gente assim, acabou. Não tem, acabou. Vamos lá, mostrando. O que eu pedi, gente? Isso, ó. Tem só um restinho, ó lá, ó. Cristiane tem só um pedacinho. A Ana também, ó lá. Ou seja, tá no finalzinho ali. Já tem que comprar mais. Ó lá. O que é isso aqui? É a cebola. Muito bom, gente. Muito bom, muito bom. Vamos para mais um. O último. O último. Essa eu quero ver. Não é para mostrar ainda, hein? Não é para mostrar ainda. É só para pegar e deixar escondidinho aí. Olha o que eu quero. Aí as pessoas mais práticas vão brigar comigo. E aí, quem é que tem? Gabi não tem, ó. Gabi falou que não tem. Também não tem não, Kessia? E aí, todo mundo pode mostrar aí, galera. A Maria eu vi que já tava mostrando aqui. Olha, gente, o Vinícius... Não, Vinícius... É, pode ser, ok. Mas que... Wesley, que cor que eu pedi? Outra cor. Ou esse é... Outra cor, outro sinal da cor é esse aqui, né? Aí, ó, Isabel, Karine, todo mundo mostrando. Adenilson, Elisângela, Ana. Gente, ó, caneta ou lapiseira, né? Como eu fiz o sinal isolado, não dá pra... Cor de rosa. Muito bom, pessoal. Ó, muita gente pegou a caneta rosa. Teve gente que pegou as canetas nas lapiseiras de outras cores, né? Mas era rosa, tá, gente? Era rosa. Podia ser caneta ou lapiseira. Muito bom, pessoal. Excelente. Galera, 19h31. Vai virar 19h32 já.
Vamos fazer uma breve pausa de 5 minutinhos, ok? E a gente volta para a nossa segunda atividade que a gente vai fazer hoje. Combinado? Então, vou contar, 19h32, retornamos 19h37. Certo? 5 minutinhos. Até daqui a pouco. Voltando, pessoal, voltando. Vamos retornar. Fizemos a nossa caça ao tesouro e agora nós teremos uma atividade. Mas antes, eu estou vendo que tem gente com a mão levantada, né? Vamos tirar as dúvidas e aí a gente entra com a nossa atividade do dia. Outra atividade, né? Que a gente já fez uma. Kessia, tá com a mão desde antes do intervalo. Então, vamos dar... Primeiro a Kessia fala, depois a gente... Diga, moça. Eu sou professora, a senhora fez lapiseira e rosa aqui. Só que eu conheço rosa assim. Aí eu fiquei toda perdida, que eu fiquei pensando, ou é ouro, ou é dourado, porque nessa hora que eu me perdi. Ah, acontece, é uma variação, rosa ou rosa. Como a gente já trabalhou as cores. Eu não conhecia essa para rosa, mas tá bom. Mas acontece, fique tranquila, fique tranquila. Tá bom, então. Obrigada. Adenilson. Boa noite. Boa noite. Não, é só em relação à fala da outra aluna. Ela falou em questão do banheiro, né? Número 2. Aqui no Espírito Santo tem essa variação também. Ah, é? Para banheiro número 2. Olha, gente. Vivendo e aprendendo, né? Aí é igual a senhora sempre explica, eu acho, assim, né? Na questão do contexto, né? Porque se Sim. falar banheiro, ninguém vai imaginar caneta, eu acho. Não deveria, né? Não deveria. Mas era só isso aí, tá? Obrigada, Denilson. Marquinhos. Boa noite. Boa noite. Notebook. Notebook. A mão. Notebook. Boa noite, Daniel. Boa noite, Daniel. É só isso, professora. Tá bom, então. Pessoal, vamos lá. Agora a gente vai fazer a nossa segunda atividade do dia. E aí vocês vão ter um tempinho aí, aquele mesmo tempinho da preparação que a gente sempre tem. Vamos criar a nossa história e botar a mão para funcionar, tá? Agora eu quero o seguinte, eu quero que você crie uma história para contar para os colegas aqui o tipo de atividade que você mais gosta ou o que você mais gostava de fazer na escola, tá? Vai depender da idade. A gente tem gente aqui que ainda está em idade escolar, mas tem gente que não está mais. Então, qual que você mais gosta ou mais gostava na escola? E que tipo de material escolar era o seu preferido para usar na escola, tá? Então, nossa atividade vai ser relacionada a esse tema de hoje, que é o tema escolar, certo? Eu vou dar para vocês 10 minutinhos para vocês criarem essa história. Gente, não é uma frase, é uma história. Então, se é uma história, tem que ter começo, meio e fim. Não precisa ser uma história grande. Pode ser uma coisa simples, onde você fala a lembrança que você tem da época de escola, do que você gostava de fazer e que tipo de atividade que usava materiais que você gostava de fazer também. Certo? Tranquilo? Vamos colocar o reloginho aqui na tela dos 10 minutos. E aí, ninguém levanta a mão ainda.
Se alguém tiver dúvida nesses 10 minutos, pode levantar a mão que a gente vai esclarecendo essas dúvidas, certo? E depois que a gente terminar o tempo, a gente vem e abre com 1, 2, 3 e já para ver aqui quem vai contar a história para todo mundo. Combinado? Karine, antes de te dar a palavra, eu vou colocar o reloginho aqui na tela e a gente vai começar o tempo. Só um minutinho. Então, vamos lá. Pode começar a contar o tempo, pode começar a produzir aí a história. Karine, pode falar. Calma aí. Tenta de novo aí. Ainda não? Telefone da... Agora sim, agora sim. Tenta lá. Boa noite. Boa noite. Professora, eu esqueci como que é o sinal para jornal. Tipo, jornal escolar, eu imagino que é o mesmo jornal, né? É. Ah, tá. Jornal. Com a mão assim. Jornal. 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 Isso. Tá bom. Tá bom, obrigada. Por nada. Leonardo Martini. Oi, boa noite. Boa noite. É sinal de palito de picolé. Faz um classificador. Picolé. Picolé no palito. Palito de picolé. Colar, papel, né? Ó, cola com o dedo do meio. Dedo do meio, isso. Cola, papel. Isso. Ok. Gabi. Professora, eu queria saber como se fala matemática e como se fala usar. Ó, matemática, as duas mãos em 4, assim, ó, matemática. Tá? E usar é a letra U, assim, ó, rodando. Usar. Obrigada, professora. Por nada. Adriana. Professora, pelo amor de Deus, hoje eu assisti umas aulas no Instagram e matemática era com 3 dedos e agora a senhora está dizendo que é 4. É uma variação? Sim. É uma variação, tá. sim. Tá, pode ficar tranquila. É uma variação que é comum. Obrigada. Nada, Wesley. Você tem que abrir seu microfone. Tá bom, professora? Sim. Oi. Eu Pode quero falar. saber como é que eu quero saber como é que fala, é o sinal de escolaridade. De escolaridade, a gente pode Isso. usar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E vai subindo. Espera aí, só um pouquinho, professora. Como que é? Coloca aqui embaixo a mão fechada. Embaixo. Embaixo do... Aí vai subindo e aumentando o número aqui, ó. 1, 2, 3, 4. 4. Ah, sim. Escolaridade, né? Isso. Ah, tá bom, obrigada. Nada. Kessia. É só isso. Se eu não quiser especificar uma matéria, porque eu odiava exata, mas eu adoro matéria não exata, como que eu poderia estar falando? Você pode fazer assim, ó, matemática, coisas, né? Ou matemática, área. Matemática, área. Não gosta. Aí o outro a gente faz humanas, né? Humanas e biologia, né? Biologia. Então, Como que é geralmente biologia? é dividido nessa área. Biologia. É muito complexo. Para mim, eu acho que eu vou ficar só com biologia mesmo. Biologia. Muita informação. É muita coisa, mas fique tranquila, vai aprender. Professora, como é que fala Nada. português?
Português. A mão em C. Hã? Português. Português? Bate aqui no peito. Português. Ah, português. Para baixo. Português. Obrigada. Nada. Adriana. Boa noite, professora. Boa noite. Colorir desenho. Como? Colorir desenhos. Ó, desenho. Desenho. Cor. Obrigada. Nada. Cristiane. Vamos lá, para minha história. Não, na história ainda não. A história ainda não. Não, é. Tá Na bom. história ainda não, é só dúvida. Marquinhos. Ciências. Ciências. Muito obrigado, professora. Nada. Gabi. Professora, minha irmã queria saber como fala ciências. Aqui, ó. Ciências. E educação física. Educação física. Obrigada. Nada. Irani. Oi, Olá. tá me ouvindo? Sim. Eu queria saber como que fala lanche. A mão em L. Aqui, ó. Lanche. Isso. E época? Para falar época boa. Tempo. Tempo bom. Tempo bom. Obrigada. Nada. Professora, eu queria saber como é que faz fazer. 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 O Wesley perguntou aqui Professora? o sinal de fazer. Ó, fazer. Fazer. Fazer? Isso. Obrigada. Nada. Muito. Professora, por favor, o sinal de recreio. Pessoal, só lembrando que quem quiser tirar dúvida, não abre o microfone e fala. Levanta a mão para eu ver que a pessoa quer tirar a dúvida. Tá? Karine, pode falar. Professora, por favor, mostra para mim de novo o sinal de escrever. 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 Tá. Tá bom, obrigada. Nada. Kécia, pode falar. Não sei se eu vou apresentar a história, mas só por nível de curiosidade. Eu acho que por você deve exemplo, apresentar a história. melhor não. Por exemplo, o uso material escolar é assim, né? A senhora fez. Isso. E aí, se eu quiser falar que materiais escolares eu uso até hoje... Você não gosta de passar creme? Dá para ele na mãozinha dele. Peraí, só um pouquinho. Pronto. Uso até hoje? A gente faz usa. Até hoje. Ou até hoje. Até hoje. Até hoje. É melhor. Eu uso até hoje mesmo. Eu também. Então tá Nada. Aparecida. Tá bom, Professora, como é que é o sinal Sim. colar na prova? Aqui, ó. Colar na prova. Hã? Com esse dedo aqui do meio, você passa ele na bochecha.
Com a boca aberta. Colar. Colar na prova? Que horror, que vergonha. Sei. É E o estranho, é pior, diferente, professora, é que era né? de matemática e ciências. Matemática e ciências? Você colava nas Sim, provas de matemática e ciência? e colava o professor. Quando a professora de matemática morreu, eu quase morri com a minha consciência pesada. Ô, gente! Excelente, excelente. Ai, ai. Adenilson. Não, era só para saber assim, se caso der tempo eu apresentar a minha história, se a posição da câmera aí tá boa. Tá ótimo. Tá? Tá ótimo. Obrigado. Nada. Acabando o tempo, hein, gente? Vamos lá, pessoal. Vamos começar. Vamos preparar aí os dedinhos para ver quem vai apresentar. Todo mundo preparado as suas marcas? Valendo. Oi, gente. Cadê o povo? Vai botando aí. Levanta a mão aí, gente. Vamos levantando a mão aí quem vai apresentar. Agora sim. Agora sim. Vamos lá, vamos começar. Vamos ver se dá tempo de todo mundo apresentar. O primeiro que vai apresentar a história hoje é o Adenilson. Não é? Adenilson, abre seu microfone para a gente captar o áudio aqui, captar a sua imagem. Fala assim, oi. Certo? Já pode? Oi. Para a gente pegar aqui, colocar você na tela. Espera aí. Tem um outro áudio aberto. Só um pouquinho. Isso. Fala de novo aí, Adenilson. Oi. Aí. Vamos Acho lá. que eu não estava preparado para ser o primeiro, não. Agora já era. Vamos lá. Continua sua história. Ok? Intervalo, gente. Só para intervalo. Então, gostava da educação física, do intervalo. Lê dicionário? É que quando acho que ela estava na quarta série, a professora apresentou o dicionário e eu fiquei encantado com a questão de saber o significado de outras palavras. Que maneiro! Primeira vez que eu ouço alguém falar isso, gente. Muito legal. Obrigada, Denilson. Por isso que eu estava
brincadeira eu peguei rapidinho. Rapidinho tinha, né? Ainda estava na mão. Muito bom. Obrigada, Denilson. Agora vai ser a Cristiane. Vamos lá. Vamos lá, peraí. Vou colocar você na tela Pode? aqui. Pode. Uau! Olha só. Gostava de desenhar. Gostava de fazer essas atividades de leitura, de pintura e tal. Gostava de fazer prova. Tá certo. Prova de arte é ótimo. Obrigada, Cristiane. Agora vai ser a Karine. Abre seu microfone. Oi. Oi, oi. Peraí, vamos colocar você na tela. Pode contar-nos sua história. Ok, pessoal? Deu para entender, né? Então, ó, gostava de escrever no jornal. Escrevi o jornal da escola, né? Porque gostava de escrever com caneta colorida e de fotografia. E da disciplina de ciências, né? Estudar ciências. Muito bom, Karine. Obrigada. Agora, Ana Luso. Espera aí, fala alguma coisa para a gente pegar a sua imagem. Ah, tá. Oi. Chegou? Espera aí só um pouquinho, agora sim. Pode fazer sua história. Deixa eu apagar aqui a panela. Acontece, Não, acontece. Meu Deus do céu, queimou o feijão. Eita, lasqueira. Vamos lá. Sentisse aí, viu? Vocês iam ver. Tá, vamos lá. não pode falar, né? Excelente. Gente, matéria, disciplina, matéria, história. Então, ela gostava da disciplina de história, porque o professor era legal, né? E gostava de interagir, perguntar e tal. Obrigada, Ana. Só assim, fala só um pouquinho. Só um pouquinho, professora. Porque esse professor marcou muito a minha vida, porque ele era simples, ele era tipo assim, tímido, mas ele dava aula e tudo.
E assim, os meninos, a minha turma, isso era no 7º ano, eles não gostavam desse professor, não prestavam atenção, achavam que ele era belerdão, essas coisas. E eu era a única que interagia e eu amava a aula dele. E ele dividia o quadro em 3 partes, e era tipo 6. 3 aqui, aí apagava e mais 3, e eu amava, copiava tudo e perguntava, e a história, meu Deus do céu, foi a matéria assim, que marcou muito a minha vida, e ele também. Porque Muito ele legal. amava explicar, contar a história, ele me leva lá no antepassado, ele me colocava dentro da história, meu Deus do céu, foi uma matéria assim que eu amei muito, e ele também. Pronto, por É isso bom que eu quando a quis gente tem contar para essas histórias, né? que alguém marca a nossa vida, né? Por isso que eu É quero ser muito professora bom. um dia, de um dia o meu aluno surdo tá lá na faculdade, virar um professor de universidade e dizer assim, eu tive uma intérprete, que hoje eu estou onde estou, o conhecimento que eu tenho, ela me ajudou, porque a dificuldade hoje no município, de muitos intérpretes, é tipo assim, eu acho que ela se confia assim, eles não escutam, eles também não falam, então eles não vão como reclamar o meu trabalho. Tipo, eu conheço aquele meu casal de colegas, né? Ela me direcionou para mim e disse assim, olha, a intérprete, ela fica direto mexendo no celular, e quando eu bato assim, para ela me explicar a aula, ela disse que é para me esperar. E nesse esperar, dá hora de ir embora, e ela disse que não sabe o português, ela não sabe pouca Libra, já está no 9º ano, não sabe nada de português, e ela queria que eu relatasse isso na secretaria. Eu disse que isso era falta de ética da minha parte, porque eu trabalho na educação, e é como se eu fosse degredir a imagem da minha colega, né, que a gente trabalha na mesma área. E aí eu achava que isso não era certo, mas sim, ela estava sendo prejudicada, que ela chegasse na Secretaria de Educação e contasse, né, que não está aprendendo muito, contasse a situação, a realidade para ver. E aí ela fez isso, foi lá na Secretaria de Educação, contou a situação, e essa intérprete foi chamada a atenção, que ela só poderia mexer no celular no horário dos 20 minutos dela, por direito que ela tem intervalo. E, enfim, isso acontece, eu faço parte de um grupo e todas as minhas colegas que trabalham como intérprete falam da mesma situação, que pegam alunos que vêm de outras séries e que não sabem escrever nenhum nome. Agora eu estava conversando com uma, ele disse que ele só conhece as letras, ele vê. Aí ele disse, o A é o A. Mas ele não sabe o A que, assim, no alfabeto... na tecnologia, né? Então, é complicado, e eu não quero isso para minha vida. Eu quero realmente ser uma intérprete para me alfabetizar, para ensinar ele de verdade, para eu ser, assim, Então, você um não marco quer na ser vida dele. intérprete, você quer ser professora. É diferente. Isso, eu quero ser professora bilíngue, né? Pronto, professora, Excelente. desculpa, boa noite. Excelente, Desculpa. parabéns, Ana. Pessoal, vamos abrir as Obrigada. câmeras para a gente fazer o registro. Todo mundo nem fecha a câmera, Ana. Fecha só o microfone e vamos fazer o registro aqui para a gente marcar aqui. Professor, como está no YouTube, arrupiar. Outro dia eu me vi lá todo desarrumado. Você me botou no Instagram, eu estava toda desarrumada. Oh, meu Deus. Mas eu adoro, porque foi famosa. Ei, eu amo aquela minha participação. Tá arrumadinha, Eu tá até arrumadinha. Pode ficar tranquila, tá arrumadinha. Então vamos lá, pessoal. A gente vai fazer o print, mas a gente vai continuar a nossa atividade aqui. Leonardo Martini. Isso. Oi, boa noite. Vamos lá. Boa noite, vamos pegar a imagem aqui. Fala de novo um pouquinho mais alto. Oi. Aí. Vamos lá, agora pode contar a sua história pra gente. Ótimo.
Muito bom. Gostava de muitas atividades, né? Leonardo era multiatividades, multitarefas. Gostava de educação física, de correr, de brincar, de fazer atividade de artes, né? De cola, palito de picolé. E, claro, como uma boa história de escola, rolou uma namoradinha no meio do caminho. Excelente, Leonardo. Obrigada. Irani. Oi, Olá, boa noite. boa noite. Vamos lá, peraí, deixa a gente só... Agora pode. Excelente, excelente. Deu para entender também, né, gente? Gostava muito de estudar, gostava de história, de matemática, de fazer as atividades. A hora do lanche, principalmente o arroz doce, né? Excelente, muito bom, Irani. Obrigada. Agora a Aparecida. Abre seu microfone. Celular. Aí. Aí. Deu certo? Deu certo. Vamos lá, pode começar a sua história. Porque faz tempo, né? Mas eu lembro que eu gostava de lanche, de brincar, também da disciplina de português. Mas a verdade é que eu gostava de colar na prova de matemática. Tá bom. Oh, para de economia. Muito bom, gente, muito bom. Muito bom. Você terminou? Porque eu comecei a rir antes de você terminar. Terminei, profa. Oh, gente, a pessoa... Começa assim, né? Eu lembro pouco, porque tem muito tempo, mas gostava do lanche, gostava de brincar, mas gostava mesmo de colar na prova. Muito boa, muito boa. Obrigada, Aparecida. Gabi. Oi. Oi, oi. Vamos colocar você aqui. Professora, eu Pode queria falar. saber, fala por quê? Por quê? Assim, ó. É. Por quê? Assim? Só bater um dedo no outro. Por quê? Ok, vou fazer. Vamos lá. Muito bom. Gosta de matemática, de ciências. Porque gosta muito de... Faz só o De último ler. sinal de novo para eu ver direito. Ah, de ler. Ó, a mão assim, ler. Muito bom, Gabi. Parabéns. Obrigada. Kécia. A senhora vai me ajudar, tá bom?
Sempre. Me ajuda. Sempre. Vou deixar aqui na tela nós duas. Espera aí, deixa nós duas que eu vou ajudando ela, para o que ela precisar. Vamos lá. Jogar futebol, né? Isso. Mas é assim? Isso. Peraí, professora, eu tô nervosa. É diferente. Diferente. Como que eu falo da minha amiga anterior? Vida. Não, Passado, né? da minha amiga anterior. A minha amiga que falou da cola. Amiga. Essa que falou da cola. Amiga. Então, a amiga... Antes. Ah, tá. Amiga antes. Isso. Óbvio. Nunca colou. Excelente. Mas eu passava a cola. Quer ser das minhas? Quer ser das minhas? Eu também não colava, não, mas eu passava para todo mundo. Como que fica o sinal de passar a cola? Ó, cola não. Mas, tipo, entregava para todo mundo, né? Cola, essa também, cola. Na minha faculdade, na matéria de estatística, eu fiz 4 provas ao mesmo tempo. Tudo trocando, Misericórdia, assim, Senhor. 4 provas é muito. Gente, estamos colocando no chat a lista de chamada, tá? Só quem não assinou ainda que tem que acessar o link para assinar. Ok? Foi colocada no chat agora. Vamos continuar. Agora quem vai apresentar vai ser a Mariana. Vai ser muito para frente. Pode falar alguma coisa, Mariana, para a gente puxar a sua imagem aqui. Professora? Oi. Já foi? Espera aí só um pouquinho. Tenta falar um pouquinho mais alto. Já foi. É que eu tenho... O meu microfone é um pouco ruim. Não, mas agora a gente conseguiu pegar. Então vamos lá, pode contar a sua história. É isso. Você gostava de desenhar, né? De colorir, e de história? Não, Sim. eu gostava de desenhar, pintar Sim. histórias na escola. Excelente. Só que daí eu não sabia como dizer exatamente histórias, aí eu achei melhor falar o isso sinal de mesmo. história. Tanto que eu perguntei de história, história não a matéria, história é história mesmo, ouvir história. Tem uma diferença, gente. Quando a gente faz esse que você fez, é a história, a historinha mesmo. Quando a gente fala da disciplina de história, a gente faz assim, ó. Disciplina e o H aqui, ó. História, igual o Daniel estava fazendo. Então, a disciplina de história é essa. Disciplina e história. Aí, quando a gente faz assim, é a história que a gente gosta de ouvir, as histórias dos livros e tudo mais. Obrigada, Mariana. Obrigada. Carla. Boa noite. Seu áudio não está funcionando de novo? Mas, gente, o que será que está acontecendo?
Vê se você consegue buscar aí, Diego. Carla Estevam. Essa. Vamos colocar você na tela. Pode contar a sua história. Olha só, viu? Ironias do destino, viu? Eu falo isso. Quando eu era criança, eu não gostava de ler. Não gostava de ler de jeito nenhum. Aí hoje é o quê? Professora. Adoro ensinar a criança a ler, viu? Falo isso, nunca diga nunca. Eu falei que eu nunca ia ser professora. Olha onde eu tô, né? E amo o que eu faço. Obrigada, Carla. Agora é o Wesley. Abre seu microfone, Wesley. Pronto. Pronto. Vamos ver se a gente puxa a sua imagem aqui. Fala só um pouquinho para a gente poder puxar pelo som. Pronto, professora? Agora Pode? sim. Agora sim. Espera Tá. aí, deixa aparecer. Pode. Então, na época da escola, você gostava de brincar, de correr, Sim. Sim. né? Do lanche, do café. E a namorada Isso. era um pouco mais distante, mas tinha também. Sim. Sim. Excelente. Obrigado. Obrigada, Wesley. Nada. Agora é a Cleide. Abre seu microfone. Fala alguma coisa só para a gente puxar a sua imagem. Boa noite. Isso. Então, vamos lá. Pode começar a sua história. Espera aí, Cleide. Como você está fazendo os sinais? Aí, agora a gente consegue ver melhor. Agora sim. Excelente. Quando criança, não gostava de estudar também? Ou Eu gostava muito? gostava Ah, tá. de estudar, Gostava muito de de estudar e queria ser de cantar, professora. brincar. De Queria brincar. ser professora. A minha E hoje tá professora disse aí. que eu podia ser professora e cantora. E aí? Mas E hoje é professora? E gosto muito. Amo a Excelente, minha muito bom. Obrigada, Cleide. Estava esperando Vinícius. para ver se dava tempo. Tinha muita gente. Deu tempo, Né? né? Vinícius. Oi. Olá, boa Boa noite. noite.
Pode começar a sua história. Excelente, excelente. Olha, tinha um amigo, né, da escola, o Cássio. Esse Cássio, olha, Vinícius era baixinho, de óculos e nerd. Tá? Isso aqui, gente, é o do Star Trek, né, o Sr. Spock. Mas é uma representação de nerd. E aí vocês não gostavam de colar, vocês trocavam era a prova mesmo. Para ficar bem... Ou seja, a nota era idêntica sempre. Muito boa. Obrigada, Vinícius. Vavá. Eu? Sim. Bora lá. Abaixa só mais um pouquinho para a gente ver você melhor. Afasta um pouquinho assim o celular. Ou o computador, né? Só para a gente ampliar assim a visão. E fala só um pouquinho para a gente puxar a sua imagem. Oiê! Tá bem baixinho. Aí. Pode contar a sua história. Gostar de estudar não gostava mais, mas o pãozinho estava lá dentro da mochila. Excelente. Muito obrigada. Wesley, está com alguma dúvida? Professora, eu quero saber como é que eu queria aprender, eu queria aprender a fazer leitura labial. Tá. Essa é Como uma que faz outra leitura questão labial? que não tem muito a... Essa é uma outra questão que não tem relação com a nossa oficina aqui. Leitura labial é sim, um outro processo, sim, entendi. tá bom? Tá bom, obrigado. Pessoal, as histórias são ótimas, né? História de escola, então, é uma fase que é boa, né? Dá uma saudade. Aquela época que a única preocupação era fazer atividade, fazer o dever de casa, assistir o desenho de manhã. Ai, gente, era bom demais. Mas, vamos lá. Foi bom, é legal a gente ver essas histórias, o melhor é ver a sinceridade de vocês, gente. Porque, cara, quem nunca, né? Quem nunca? Todo mundo, e eu aqui também, gente, eu cresci em escola pública. E, cara, como era bom quando tinha sopa de legume na escola. Sopa era uma delícia, a sopa da escola. Quem não gostava do lanche da escola, né? Muito bom. Mas, pessoal, é interessante, a gente tem que treinar. Eu vi gente colocando aqui, eu tenho vergonha de participar. Eu fico com medo. Gente, aqui é a hora para a gente interagir, para errar, para acertar, para aprender. Então, a gente tem que pensar que é um momento de interação. E essa interação, gente, é fundamental para a gente aprender, tá? Quem tem medo, venha, participe, a gente se diverte todo mundo junto. A intenção é trazer essa interação para a gente poder crescer e crescer todo mundo junto aqui, né? Alguém tem alguma dúvida ainda em relação ao conteúdo que a gente
aprendeu hoje? Não? Nenhuma? Ana, pode falar. Espera aí. Pode abrir seu microfone. Características, sim, que você fez muito rápido e eu não peguei. Conceito. Característica. Pescar a característica de uma pessoa, né? Ou de... Característica, pessoa. Característica, qualquer característica. Ó, letra C. Eu Aí já você põe conheci, aqui e vem com explicar. Não é assim, é assim. Conceito. Assim é conceito. Conceito e assim é característica. Isso. Tá, obrigada, era só isso. Boa noite. Nada. Sângela. Sângela. Oi, prof. Boa noite. Boa noite. Prof, eu queria saber, porque eu sou professora de várias línguas. Aí como é que se diz, por exemplo, língua inglesa, língua espanhola, Libras, Cada língua tem o língua seu sinal. portuguesa. Tá, Pois cada é. língua tem o seu sinal. Então, a gente tem inglês, Inglês, francês, F vira assim, francês, francês, espanhol, espanhol, isso. Ou aqui, ó, espanhol. Isso. Libras. e Libras. Obrigada. Nada. Marquinhos. Quero agradecer. Boa noite e até amanhã. Até amanhã. Boa noite. Obrigada, Marquinhos. Última, Karine, rapidinho para a gente encerrar. Daniel. Oi, professora. Tem sinal para disciplina e tem sinal para estudar. Tem algum sinal para aula? Aula a gente faz o mesmo de estudar. Mesma coisa. Aula. Ah, É. tá bom. Então, se eu quiser falar assim, eu estava na aula, é o mesmo sinal? É, Estudar. eu aula. Ah. Eu aula. Ah. Tá bom, então. Obrigada. Por nada. Bom, pessoal, vamos lá. Encerrando aqui, chegando ao final da nossa aula de hoje, né? Amanhã nós temos o nosso último dia, né, desse módulo, que é o nosso módulo 4. E mais coisa para a gente aprender. Não é porque é o último dia que a gente não vai botar as coisas em prática, né? Queria agradecer a presença de todo mundo que ficou aqui, todo mundo que ficou até o final. Quem veio antes teve que sair mais cedo, quem chegou atrasado, não tem problema. Muito obrigada pela participação de todos, obrigada à equipe. Lembrando que essa é uma parceria do Instituto Amigos da Reserva da Biosfera do Cerrado e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Uma boa noite a todos e até amanhã.